Olá, sejam bem-vindos à aula de Introdução a Libras. O meu nome é Mirelle, este aqui é o meu sinal na comunidade surda. E o conteúdo da aula de hoje é Introdução à Fonética, Introdução à Fonologia. Nós vamos estudar sobre os pares mínimos da Libras. Também vamos estudar sobre os parâmetros da Libras. E na parte do vocabulário nós vamos aprender sinais de comidas, bebidas e animais. Ok? Vamos lá, vamos começar. O que é fonema, né? Fonema é a unidade mínima, que não tem significado nenhum, né, sozinho, de uma determinada língua. Por exemplo, o português, né? Nós sabemos o que são os fonemas, né? São os sons que sozinhos eles não significam nada, mas que juntos eles dão significado a alguma coisa. Nas línguas de sinais, como a Libras, por exemplo, nós temos os quiremas. Os quiremas são as unidades mínimas, que isolados, sozinhos, eles não têm significado nenhum. Mas quando eles são juntos, quando a gente une com outros quiremas, né, com outras unidades mínimas, eles formam e dão significado a alguma coisa. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, os parâmetros da Libras. São 5 parâmetros da Libras. São 5 parâmetros. Configuração de mão, ponto de articulação ou locação, movimento, direcionalidade ou orientação, expressões faciais, que tem um pequeno errinho ali de edição, mas são expressões faciais e corporais ou expressões não manuais. Esses são os 5 parâmetros da Libras, são 5 unidades mínimas que juntos eles formam os sinais, tá? Os sinais, eles são a junção desses parâmetrozinhos para você poder montar o sinal, tá? Não é só um gesto, não é só uma mímica, não. Tem todos esses aqui. Nem sempre todos, né? Mas alguns deles. Aqui, configuração de mão. O que é configuração de mão? O primeiro parâmetro, né? Configuração de mão é a forma que a tua mão vai ficar quando você vai executar o sinal. Então, se ela fica assim, essa aqui é a configuração de mão do sinal. Aí, quando você faz assim, essa é a configuração de mão do sinal. É o jeito que a tua mão vai ficar na hora de fazer o sinal. Tem esse quadrinho aqui, isso aqui são várias configurações de mão que existem na Libras, mas existe muito mais, claro que os estudos vão avançando, mas existe mais de 100 configurações de mão. Então, mais de 100 formas que a tua mão vai ficar para poder executar os sinais. Não são só aquelas mãozinhas do alfabeto manual, né? A gente acha que todos os sinais vêm a partir dali, só que não. Existem outras configurações de mãos que não estão lá no alfabeto manual. Ok? O que temos aqui? Ó, por exemplo, o sinal de segunda-feira. Você vai fazer a configuração de mão em V. E aí, claro que existem muitos sinais assim, que eles são a partir do alfabeto manual, para facilitar. Por exemplo, você quer dizer, como é que faz o sinal de segunda-feira? Aí você, para facilitar, você fala, configuração de mão em V. Porque aí você vai lembrar que o V é assim, então fica mais fácil para você fazer a referência. Então, segunda-feira você faz a configuração de mão em V, segunda-feira. E aí, aqui, ó. E aí o sinal de preto, você vai fazer esta configuração de mão aqui. E aí você faz preto. Veja que é no mesmo local, só que mudou o jeito da tua mão e já virou outro sinal, né? Ó, segunda, mas se você fizer assim, é preto. Então, mudou aí a configuração de mão, o jeito que a tua mão ficou. Segundo parâmetro, ponto de articulação. É onde o sinal vai ser feito. Onde você vai fazer aqui na têmpora, você vai fazer aqui no meio da testa, vai fazer no queixo, vai fazer aqui no ombro. Onde é que vai ser feito esse sinal? Aí temos aqui alguns exemplos.
Por exemplo, no corpo, dá para você fazer, por exemplo, o sinal de desculpa. Qual que é o ponto de articulação? O queixo, porque vai tocar aqui, ó, nesta parte aqui. Se você fizer em outra parte, por exemplo, aqui, é o sinal de azar. Já vai mudar, então é diferente. Você não pode fazer desculpa aqui, desculpa, ou desculpa. Ficou meio estranho com esse sinal. Mas é para ser aqui. Desculpa, então a configuração de mão vai ser essa configuração de mão em Y e o ponto de articulação é no queixo. Temos aqui também, deixa eu ver que sinal é esse que eu não estou enxergando. É vermelho. Na boca, por exemplo, o sinal de vermelho. Qual que é o ponto de articulação? Na boca. Se tu fizer aqui, não vai ser vermelho, nem aqui, não vai ser vermelho, nem aqui. Tem que ser aqui na boca, para ser o sinal de vermelho. Na testa, nós temos aqui o sinal de obrigado. Obrigado. Qual que é o ponto de articulação? Na testa, porque você toca aqui, ó. Obrigado. Ok? Ponto de articulação é onde você vai fazer esse sinal. E se você mudar, já vai mudar o sinal. Mesma coisa, se você mudar, a configuração de mão também vai mudar. Estão percebendo aí a importância de cada, como que é a estrutura, como é que vai formando os sinais? Aqui, além do corpo, né, que também dá para você fazer várias partes aqui do corpo, os sinais, também existe o espaço neutro, alguns sinais que são feitos no espaço neutro, que é esse espaço aqui, ó, na sua frente aqui, ó, esse espaço aqui. Se fosse um quadradinho aqui imaginário, é o espaço neutro. Por exemplo, o sinal de trabalhar. O sinal de trabalhar é feito na configuração de mão em L, as duas mãos, tem que ser as duas mãos, e aí você faz aqui no seu espaço neutro, que é em frente aqui o corpo, aqui, como se tivesse um campinho aqui. E aí você vai fazer, aqui não vai dar pra ver muito bem, mas é um pouquinho aqui mais abaixo aqui, não vai dar pra ver, mas você faz assim, ó, trabalhar. Vou fazer lento porque parece que tá embaçando, né? Trabalhar. Aí você faz um pouquinho aqui mais embaixo, tá? Mas não toca no corpo, é só aqui na frente. O sinal de brincar, configuração de mão. Essa daqui, ó, que é o Y. E aí você vai fazer também aqui no campinho aqui, ó, em frente ao corpo, brincar. Então, qual que é o ponto de articulação do sinal brincar? Espaço neutro. Sinal de paquerar, também no espaço neutro. Nós temos esse sinal aqui, que é como se fossem... Isso aqui é o sinal de ver, por exemplo, uma pessoa, como se fosse uma pessoa vendo aqui a outra, e aí faz aqui, ó, paquerar. Também tem esse sinal aqui, com o dedinho aqui, midinho aqui, assim. Paquerar. Qual que é o ponto de articulação? Espaço neutro. Terceiro parâmetro, movimento. O movimento é um movimento que você vai realizar quando você fizer o sinal, né? E aí esse movimento ele pode ter várias formas e várias direções diferentes. Tem alguns sinais que tem movimentos, outros que não tem. São poucos que não tem movimento. Mas vamos lá. Sinais que tem movimento. Nós temos aqui como exemplo o sinal de rir. Ué, não é só sorrir? Não tá vendo que a gente tá sorrindo? Não, mais ou menos, né? Porque a gente, às vezes acaba a gente conversando, a gente acaba sorrindo assim, não é bem... não fica bem claro. Como assim fica claro? É pra você intensificar, por exemplo, alguém tá falando uma coisa engraçada e você intensifica, assim, pra você mostrar que realmente você tá sorrindo daquilo dali, você realmente achou aquilo dali engraçado. Porque a informação que o surdo tem vai ser só ali. Aí de repente tem alguém que sorri não muito expressivo, não é muito expressivo, né? E aí se você fizer assim, ele vai entender que, realmente tá sorrindo aqui da minha piada, sei lá, digamos assim, um exemplo.
Então, o sinal de rir. Fazer essa configuração de mão aqui no sorriso. E aí você faz este movimento aqui, ó. Só que aí você não faz sério, né? Você não vai fazer sorrir assim. Estou rindo. Não. Ai, é muito engraçado. Rir. Sinal de chorar. Tá contando alguma coisa e você faz esse movimento aqui, como se fossem as lágrimas. Faz a expressão também. Chorar. Sinal de conhecer. Esta configuração de mão aqui em 4. E aí você vai tocar aqui, ó. Qual que é o ponto de articulação? Queixo. Porque é feito aqui. E aí você faz esse movimento aqui, ó. Para frente e para trás. Tocando aqui. Você conhece? Sim, conheço. Não conhecer. Por exemplo, conhecer é assim, não conhecer. Não, não conheço. Você tira assim. Não. Conhecer. Não conhecer. E alguns sinais que não tem movimento. Sinal de ajoelhar, você só faz assim. Em pé, também. Sentar. Alguns sinais aqui que não tem movimento. Aí o sinal de, por exemplo, dos dias da semana, por exemplo, eles podem se encaixar. Ou que tem movimento ou sem movimento. Porque tanto você pode fazer assim, parado, ó. Segunda, terça. Sem movimento, porque você vai e fica. E você também pode fazer assim. Quarto parâmetro, direcionalidade ou orientação. O que é isso? É a direção para onde a tua palma vai direcionar, vai apontar para quando você está executando o sinal. Por exemplo, o sinal de ir e vir. Qual que é a direcionalidade? Então, ir, vir, subir, vai para cima. Qual que é a direcionalidade? Cima, para cima. Descer para baixo. Tem o sinal, por exemplo, de acender. Ó, eita, vou colocar muito alto não aqui, ó. Aí abre aqui, ó. A palma da mão tá para baixo. Então, a direcionalidade, a orientação da mão para baixo. Apagar, ó. Apagar. Aí tem o sinal de abrir, de fechar. Por exemplo, o sinal de tarde, né? Que a gente fala, né? Boa tarde. Ó, a palma da mão vai ficar aqui, ó. Para baixo. Sinal de passado. Para trás. Sinal de futuro, né? Um F aqui, ó. Vai para frente. É para onde a tua mão vai ficar, a palma da tua mão, na hora que você faz o sinal. E o último parâmetro, expressões faciais e corporais. Expressões faciais e corporais, né? Ou expressões não manuais. Então, expressões que você não faz com as mãos, você faz aqui com o rostinho, faz aqui com o corpo. Então, já tá dizendo, né? São as expressões que você faz com o corpo, né? Você fala assim, dependendo do sinal. As expressões aqui, na tua face, na hora que você faz. Por exemplo, o sinal de medo. O sinal de medo, ele é assim. Você vai pegar aqui a palma da tua mão e você pega esse dedo aqui do meio, assim, ó, junta com esse aqui, e aí você vai soltar aqui. Como se estivesse dando aquele, como é que chama? Um pileque? É pileque que fala?
Não sei. Aí você coloca aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Medo. Só que aí, você vai, pra fazer esse sinal, você vai precisar fazer uma expressão. Porque se você faz só aqui, ó. Que sinal é esse, meu Deus? Você vai ter que fazer a expressão de medo. E aí você faz bem, uma expressão bem carregada, tá? Bem, para que o surdo consiga identificar. Porque as microexpressões são complicadas para você, para o surdo compreender, se você não se expressa, assim, você não... Então, vamos lá. Medo, você faz aí uma expressão de medo. Surpresa. E aí a gente tem o sinal, por exemplo, de surpresa, de susto, né? De repente você tá em algum lugar e você se assustou com alguma coisa, ficou surpreso com alguma coisa. Tem esse sinal aqui. Deixa eu tirar aqui o cabelo. E aí você vai bater aqui de leve, tá? Você bate aqui de leve, só assim, ó. Deixa eu acho que bateu aqui. Você vai só dar uma batida assim. Que susto! E aí você faz. De susto, de surpresa. Raiva. Sinal de raiva. E aí todas essas coisas que eu tô dizendo, eles têm um sinal. E aí, claro, para você fazer esse sinal, você precisa fazer a expressão. Não é só, por exemplo, você fazer só a expressão e também não é você fazer só o sinal. É uma junção. Caso o sinal é a junção dos parâmetros, né? Então, raiva. Essa é a configuração de mão aqui, ó. Aqui no peito, aí você vai fazer assim, como se estivesse arranhando assim. Porque tá ficando um pouco embaçado, né? Mas tu vai fazer aqui arranhando e você vai fazer a expressão de raiva. Raiva. E é assim mesmo, tá? É bem uma expressão bem carregada, tá? Não significa que quando você tá com raiva você fica, né? Mas você vai fazer esse sinal desta forma aqui. Sinal de nojo. E aí você vai fazendo sempre as expressões, tá? Dos sinais. Você vai fazendo as expressões faciais e corporais novamente aqui. Existem as expressões afetivas, né, que são esses sinais que eu estava falando aqui, tristeza, alegria, que são afetivas, né? Se você tá triste, você vai fazer a expressão de triste. Você não vai fazer, tô triste. Isso aqui é o sinal de triste, tá? Ó. Essa configuração de mão. E aí você faz pra cá. Você não vai fazer estou triste. Como é estou triste? Não. Triste, tristeza, chorando. E alegria também tu não vai fazer. Nossa, como eu estou sorrindo. A não ser que você esteja querendo ser sarcástico, mas aí é um pouquinho complicado para você fazer isso com o surdo, né? Sinal de feliz. Essa configuração de mão em F, isso aqui são 2 Fs, tá? Ó. E aí você faz aqui, ó, fazendo devagar, porque está embaçando. E aí você faz a expressão, não vai fazer feliz assim, ó. Feliz, feliz, alegre, alegre. Não vai confundir com susto, tá? Susto é assim. Aí também existem as expressões gramaticais, que são das gramáticas. Por exemplo, quando você vai fazer uma expressão de pergunta. Quando você vai fazer uma pergunta, você também vai fazer uma expressão. Isso aqui é o sinal de pergunta, tá? Ó, essa configuração de mão aqui. Esta configuração de mão. E aí você faz aqui, ó. E aí você vai fazer
para a pessoa que tu quer perguntar. Direcionada para a pessoa que tu quer perguntar. Uma pergunta. Por exemplo, qual o seu nome? Qual é o seu nome? Aí em Libras fica como? Você faz esse sinal aqui de nome, você faz. Tu chega para a pessoa, tá aí, ó. E aí veja que faz aqui, ó, o lugarinho aqui, ó. Seu nome. O que tem aqui, gente? Quando? Como é que é quando? Quando? Quando que isso vai acontecer? Quando? Quem? O sinal de quem? Existem algumas... Aí no desenho tá só assim, né? Esse aqui é o sinal de o quê? Essa configuração de mão que você quer perguntar, alguém tá todo mundo ali conversando alguma coisa, e você tá querendo saber, você, o quê? O que foi aí? O que aconteceu? O quê? Tá falando aí o quê? O quê? O que tu falou? O que tu disse? Né? E aí quando você quer perguntar quem, você vai fazer, você pode fazer assim, o sinal de pessoa, esse aqui é o sinal de pessoa, é um P, configuração de mão em P, aqui na testa, assim, ó. Pessoa, o quê? Quem? Quem? Você pode fazer também o sinal de indivíduo, que é aqui, ó, essa configuração de mão, e aí você faz aqui, ó, que é o sinal de ser, indivíduo, né? Quem é o ser? Quem é este indivíduo? Tu faz aqui indivíduo e o quê? Quem? Quem? E aí você faz a expressão. Por quê? O sinal de porquê é assim. Você faz esta configuração de mão. Aqui assim, ó, tu vira aqui a mãozinha e... Só que você não faz com essa velocidade assim não, tá? Porque fica embaçando o movimento. Mas aí tu faz... Por quê? Por quê? Aí, o quê? O quê? Percebem a importância? Porque imagina só, o surdo, a única informação que ele vai ter é o teu visual. É a parte visual. Então, você tem que, né, para ele entender que você está perguntando alguma coisa. Por quê? Por exemplo, a gente tem vários, no português, né, os 4 porquês. Tem várias formas de escrever o porquê, né, do porquê junto, porquê separado, porquê não sei o quê. Um que é resposta, outra pergunta. Na Libras, nós temos esse sinal aqui de porquê, e aí o que vai diferenciar é a tua expressão, porque é a mesma coisa, vai ser o mesmo sinal. Por quê? E aí quando você vai responder, quando alguém vai responder, vai fazer o mesmo sinal, só que com uma outra expressão. Bom, por quê? Tarará, tarará. Por quê? Aí você não faz a expressão, né? Você faz por quê, não sei o que mais lá. Quando tu vai perguntar por quê, você tem que fazer a expressão, ok? E aqui nós temos o sinal de que, mais o que? É isso. Ah, onde? Porque tá tão pequenininho que eu não tô enxergando aqui. Onde? O sinal de onde? Por exemplo, sei lá, onde é o banheiro? Aí faz o sinal de banheiro, que é esse aqui, ó. Aqui. Aqui no braço. Vai colocar aqui no braço, ó. Chifrinho. Esse aqui é o sinal de banheiro. Onde é o banheiro? Banheiro, onde? Aí você faz aqui. Esse aqui é o sinal de lugar. Ó, faz essa configuração de mão aqui, ó. Aí você faz assim. Ó. Onde é o banheiro? Onde?
Vai ter um evento, um seminário, alguma coisa assim. Onde? Certo? Essas são as expressões gramaticais. Deixa eu ver aqui uma coisinha. O que são os pares mínimos, né? Aqui na parte da fonologia. Os pares mínimos são os sinais que eles vão se diferenciar pela mudança só de um parâmetro, porque são 5 parâmetros. Aí eles vão ter todos os parâmetros, só vai mudar um. Por exemplo, temos aqui o sinal de cinza. É aqui, ó, configuração de mão em si. Então, vamos lá. Configuração de mão, C. Ponto de articulação, aqui, ó, na mão, né? Movimento, vai ser esse movimento aqui. Cinza. Cinza. E aí nós temos o sinal de verde, por exemplo. A configuração de mão, V. Diferente, né? Ponto de articulação, mão também. Movimento, mesma coisa, ó. É um sinal de cinza e verde. O que vai mudar? Qual que é a diferença, né? Ó. O que mudou? Mudou só a configuração de mão. Certo? E aí nós temos os pares mínimos. São os pares mínimos, por exemplo, cinza e verde. Porque eles mudam só... Vão mudar só um parâmetro. Pode mudar, por exemplo, só o ponto de articulação. Sinal de... Nós temos o sinal de aprender. É feito aqui, ó, na testa. Se está dando para ver. Assim, aí você fecha. Como se fosse o C e o S, por exemplo. Com esse movimento aqui na testa. Se eu fizer aqui em frente à boca, vai ser o sinal de sábado. Pode ser o sinal de sábado. Pode ser o sinal de laranja, laranja cor e laranja fruta. Como é que eu vou saber que está falando de laranja, de fruta, se está falando sábado, se está falando uma cor? E aí, como eu sempre falo, contexto. Você vai ter que saber, vai ter que perceber o contexto do que está falando para você encaixar o sinal aqui, o sinal que vai servir melhor. Então, pares mínimos, tá? Ó, aprender e sábado, porque mudou só o ponto de articulação, onde ele é feito. O resto é igual. Ok? Aqui um exemplo, como eu falo, exatamente o exemplo que eu falei, né? Configuração de aprender, configuração de mão, C e S. PA é ponto de articulação, onde é o ponto de articulação. Aqui tá bem organizadinho, tá? Ponto de articulação, testa, que é onde é feito. Movimento, qual que é o movimento? Abrir e fechar. Sábado vai ser a mesma coisa, configuração de mão C e S. Ponto de articulação vai ser em frente à boca. E o movimento é o mesmo movimento, abrir e fechar. Hora de sinalizar.